Olá! Agora veremos como dar nomes aos hidrocarbonetos. Como nomear os hidrocarbonetos, seja de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Para dar nomes a compostos orgânicos, devemos obedecer às regras da IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Para que um composto receba o mesmo nome aqui no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, é preciso obedecer à sistemática recomendada pela IUPAC para dar nomes aos compostos. Como que um nome é composto? Um composto orgânico, o seu nome é constituído por um prefixo, por um infixo e por um sufixo. O prefixo, ele indica quantos átomos de carbono tem na cadeia carbônica principal. O infixo faz referência ao tipo de hidrocarboneto, se é alcano, se é alqueno, se é alquino. E o sufixo é uma vogal que se coloca para complementar o nome do hidrocarboneto. Os prefixos, na verdade, eles indicam quantos átomos de carbono tem na cadeia, sobretudo na cadeia carbônica principal. Então, é preciso memorizar esses prefixos pelo menos até 20 átomos de carbono. Os prefixos são: um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec, 11 carbonos undec, 12 carbonos dodec, 13 carbonos tridec, 14 carbonos tetradec, 15 pentadec, 16 hexadec, 17 heptadec, 18 octadec. Não se preocupe, à medida que os nomes forem feitos, forem construídos, você vai memorizando esses prefixos. 19 carbonos, nonadec, 20 é diferente, eicos é o prefixo. E aí, é muito raro cair em prova de vestibular, mas 30 carbonos triaconte, 40 tetraconte, 50 pentaconte e 100 carbonos hect. Mas os prefixos que eu sugiro que você memorize, até aqui, 20 átomos de carbono, seria legal você memorizar. Então tá, vamos agora então começar a nomenclatura dos alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos cujas moléculas têm cadeias carbônicas abertas e saturadas. Só tem ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio, todas ligações covalentes simples. Observe aqui. Vamos primeiro analisar a nomenclatura dos alcanos, mas inicialmente apenas alcanos de cadeias não ramificadas, quer dizer, de cadeias normais, sempre seguindo as regras da IUPAC. O nome do alcano de cadeia não ramificada, ele é construído colocando o prefixo met, et, prop, dependendo do número de carbonos, o infixo an, que é alcano an, e o sufixo o. Então, o nome do alcano é constituído por um prefixo, que indica quantos carbonos tem na cadeia, o infixo an e o sufixo o. Observe aqui. CH4 é um alcano mais simples, né? Esse é componente do gás natural, componente do GNV, gás natural veicular, é o alcano mais simples, a gente chama de metano. Por que metano? Um carbono, prefixo met.
é alcano, cadeia saturada, infixo an. E para fechar o nome, o sufixo o, metano, o alcano mais simples. Veja outro exemplo. Agora temos alcanos, representei de outra maneira, a gente chama isso de fórmula estrutural plana condensada, porque as ligações não apareceram. CH3 é um alcano, a cadeia saturada, é hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada, é alcano. Veja, 2 carbonos, prefixo et. É alcano, infixo an e o sufixo, para fechar o nome, o. Se chama o quê? Etano. Alcano de cadeia não ramificada. Nesse caso, eu representei esse alcano utilizando estruturas de linhas de ligação. Então, eu tenho CH3, CH2, CH3. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta e saturada é alcano. 3 carbonos, prefixo prop, é alcano, infixo an e o sufixo o. Se chama o quê? Propano. O propano faz parte da composição do GLP, gás liquefeito do petróleo, o gás de cozinha que a gente usa comumente. Veja agora, também utilizando estrutura de linhas de ligação, agora quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo X. É alcano, cadeia aberta e saturada, infixo an e o sufixo o. Veja que é muito fácil nomear os alcanos de cadeia aberta. Um pouco mais à frente veremos como nomear os alcanos de cadeias ramificadas. A nomenclatura dos alquenos ou alcenos segue a mesma sistemática da IUPAC. O que muda agora é o infixo, que no caso do alcano é an e do alqueno é en, bem sugestivo. Observe então como é que será construído o nome do alqueno. O prefixo indica quantos carbonos tem, met, et, prop, but, pent, ex, ept. O infixo é en, né? Bom lembrar que alcenos também são chamados de alquenos. Então o infixo é en e o sufixo é o para fechar o nome. Então, veja só que se eu tiver aqui um alqueno, o primeiro, sempre recapitulando a ideia de hidrocarboneto, é hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. É alqueno porque tem uma insaturação de ligação covalente dupla. Então, é alqueno. Então, alqueno, alceno ou hidrocarboneto olefínico. A gente chama mais mesmo de alqueno ou alceno. Você vê que ele tem 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, o prefixo é et, como a gente viu, e é alqueno, o infixo é en e o sufixo é o. Então você tem eteno. Esse nome eteno é o nome oficial, é o nome que a gente diz IUPAC, é um nome sistemático. Agora, o nome usual do eteno, e na verdade até mais utilizado, é etileno. Etileno é o nome usual, o nome oficial é o eteno. O etileno é um fitohormônio de frutos verdes e é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, o etileno é um gás cuja fórmula molecular vai ser C2H4. Se agora eu tiver um alqueno com 3 carbonos, observe, o 3 carbonos, prefixo prop, uma dupla, eu posso dizer infixo en e o sufixo o.
Veja só que se eu tiver aqui um alqueno, hidrocarboneto, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu preciso indicar a posição da ligação covalente dupla. Se o alqueno tiver 2 carbonos ou 3, não precisa indicar. Mas se o alqueno tiver na cadeia carbônica principal 4 ou mais carbonos, aí eu preciso indicar a posição da ligação covalente dupla. Então eu digo, 1, 2, 3. Numere da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Porque segundo a IUPAC, a posição da ligação covalente dupla deve receber o menor número. Então, na verdade, a ligação covalente dupla se deve numerar a cadeia de forma que a ligação covalente dupla tenha a menor posição. Aqui, na realidade, tanto faz, por quê? 1, 2, 3, a dupla está na posição 3, numera da direita para a esquerda. 1, 2, 3, a dupla também está na posição 3. Por isso, 6 carbonos, prefixo X. Agora eu indico entre hífens a posição da dupla, posição 3. É alqueno infixo N e o sufixo O. Então, é um alqueno de cadeia não ramificada, de cadeia normal, insaturada. Veja só que nesse caso eu tenho um alqueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo EPT. Mas se o alqueno tem mais de 4 ou mais átomos de carbono, é preciso indicar a posição da ligação covalente dupla. Nesse caso, eu vou numerar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A dupla se deve numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação covalente dupla. Então, nesse caso, eu terei EPT, são 7 carbonos, a dupla está na posição 1, porque você vai fazer os carbonos que fazem dupla é 1 e 2, você coloca o menor número. EPT 1 é alqueno, o infixo é N e o sufixo é o que? O. Depois veremos a nomenclatura dos alquenos de cadeias carbônicas ramificadas.